Deusas interiores. Por que estudar as deusas interiores? Qual é a grande influência dela na nossa vida? Será que nós temos uma deusa? Será que nós temos várias deusas? Como funciona isso? Somos deusas? Eu sou. O termo, né, deusas interiores, ele já é conhecido, já é um estudo que é feito, aprofundado pela psicologia analítica, ok? Existem psicólogos que seguem essa linha, tá? Tem livros, muitos livros conhecidos, tem a Timothy Bowling, As Deusas e a Mulher, trabalha uma linha da psicologia e o estudo do feminino com base nos arquétipos das deusas. Mas aqui no Tecendo Essência, nós temos, né, nossa principal finalidade, nosso coração aqui no Tecendo Essência é o despertar da essência feminina sagrada. Tá? Então, nós usamos diversas ferramentas, nós temos diversas linguagens que num todo nós trazemos essa consciência sagrada, esse reconectar a esse feminino sagrado de cada mulher. A Tecendo Essência, ele entende a mulher não só o lado psicológico, mas o espiritual. Então, a gente une algumas ferramentas, né, nessa visão holística. Okay? Então, esse é um diferencial ali desses estudos, né? Com essa busca maior dessa conexão por inteiro. Porque nós somos, além do bio, né, do nosso físico, nós temos o psico, claro, né, o pensamento, mas nós temos o espiritual, eu gosto às vezes de falar energético. Então, a busca do Tecendo Essência, ela vai nesse a fundo. Mas é claro que ter ferramentas já conhecidas, ter ferramentas que trabalham com a gente é muito bom. E atrelado a isso, a gente traz esse estudo das deusas. Tá? Como a gente trabalha elas? Um grupo, né, grande de 7 deusas. Então, imagina elas todas conectadas, um grande círculo. Cada uma tem uma energia. Exato. Cada uma tem uma determinada especificidade, uma energia, elas têm símbolos próprios, elas trazem características únicas, mas uma tem uma ligação com a outra. E aí sim, elas compõem esse círculo feminino, tá? Que todas juntas, todos vibrando juntas, traz a energia central feminina, ok? Imagina que cada uma delas é uma nota musical, né? E quando cada uma está numa vibração, está compondo de alguma forma, está numa determinada sintonia, coloca elas de formas diferentes, tá? De energias diferentes, e aí sim elas fazem uma sinfonia única. Existem dentro dessas 7 deusas que compõem essas energias internas femininas, nós classificamos em 3 grandes grupos, ok? São as virgens, as vulneráveis e a alquímica, né? As deusas virgens são as deusas que elas podem até se relacionar, não é que elas não se relacionam, porém elas mantêm a independência delas, né? Então elas não têm o seu foco, a sua atenção no outro, no relacionamento com o outro direto, com um indivíduo, né? Como é o caso das vulneráveis. As vulneráveis, elas têm o foco, a atenção delas principal no outro, seja no marido, nos filhos, né? Na mãe, a Perséfone, tava esquecendo. Que é a filha, né? Que é a filha, que tem o foco voltado para a mãe. E também temos aí a alquímica, que transita entre esses dois caminhos, essas duas energias. Ela tanto se relaciona, como ela também é independente, né? E ela, por vezes, pode ficar muito vulnerável,
mas por vezes ela já fica virgem, digamos assim. E ela tem uma outra coisa, um pozinho mágico que é muito interessante, que realmente tem um brilho especial para o feminino, né? Que é o amor, né? E aí eu tô falando de Afrodite. Afrodite é a deusa alquímica, as vulneráveis são Deméter, Perséfone e Hera, e as virgens, Ártemis, Atena e Hestia. Essas características esses três grupos, né? Essas 7 deusas, às vezes a gente brinca, né? Naquela coisa, qual que é a minha deusa? Que deusa que minha deusa pessoal. Minha deusa pessoal. A deusa pessoal não é que todas nós temos uma deusa pessoal. E aí eu sou Hestia, ou sou Hera, ou sou Atena. É importante, eu acho que um foco principal que a gente vem trazer aqui é a mulher entender que essa composição harmônica, essas 7 deusas estão nela. Então, nós mulheres temos as 7 deusas. Nós somos Ártemis, Atenas, Hestias, Afrodites, Perséfones, Deméteres. Nós somos Hera. Todas nós somos todas as deusas, Sim. ok? Então, é importante termos essa consciência, tá? Porque quando a segmentação, como elas têm comportamentos diferentes, quando você nega uma em você, você está negando uma energia importante sua. Um aspecto do feminino. Sim, né? É totalmente ligado com o seu ser. Então, ao negar esse aspecto, além de você negá-lo internamente, você fica com a sua energia feminina desequilibrada, descompensada, você também joga isso para o externo. Então, você acaba também segregando alguns grupos do próprio feminino, ok? Porque todas nós, a gente vai falar, todas nós somos todas, mas ao mesmo tempo somos únicas como mulheres. Então nós temos todas as 7 deusas, temos esse fluxo de energia, mas ao mesmo tempo quem vai fazer essa composição, tá? Essa harmonia com essas notas musicais, né, entre aspas, né, com todas essas deusas, somos nós. Então a nossa sinfonia é única. Quando nós aprendemos a reconhecê-las, entender a energia delas, tá? Nesse reconhecê-las, nesse momento de entender essa energia, a gente traz até para questões diárias. Tem momentos que você precisa estar mais em contato com as virgens, tem momento que você precisa estar mais em contato com a alquímica, e tem momento que você precisa estar mais em contato com as vulneráveis, né? E se você tira isso de você, realmente falta alguma coisa até no seu conviver, no seu viver naturalmente, tá? Mas é claro que vai ter algum grupo ou uma ou outra que realmente tem uma característica mais forte sua, né? Muitas vezes você entende isso, você aprende isso por um comportamento interno seu, por algo que você trouxe da infância, né? Ou por alguma questão de necessidade, né? Por uma questão de necessidade pessoal que você aprende, tá? Ou por educação que você tem, dependendo até pelo grupo que você está inserida, faz com que algumas deusas fiquem um pouco mais fortes que a outra. Mas a grande questão é você não deixar uma acima da outra, porque aí porque quando isso acontece, realmente você tem o desequilíbrio. Então a grande questão é você conhecê-las, entender a energia delas, entender como ela conversa com você, para você realmente fazer esse mergulho interno seu e você ser a grande maestra, né, na sua vida, maestrina, né? Ser a grande maestrina na sua vida e saber fazer essa sinfonia tocar da sua forma harmônica. E ao mesmo tempo que você entende isso, você olha para outra mulher de uma forma mais
autêntica até. Você entende que Compreensiva. Sim, você... E acolhedora, Uhum. né? Porque você entende qual é a sinfonia dela, entre aspas, né? O que é... Que música que ela tá tocando. Qual né? é a música do ser dela. Então você vê ali se tá faltando alguma das deusas, você consegue perceber e falar, tudo bem. Ela está assim porque ela está nesse processo, né? Ela está negando tal deusa, ou está reprimindo tal deusa, enfim. É muito importante algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. É importante nós sabermos quais são as nossas deusas mais fortes, o grupo da mais forte, quais estão mais fracas, eventualmente quais são as que estão feridas, né? E também qual é a ditadora, porque a gente não tem, às vezes a gente tem uma ali que tá segurando. Como é que você falou hoje? Tirânica? A tirânica, às vezes pode ser uma tirânica dentro de si, olha só. E esse processo se torna único quando você reconhece em você, você olha para você, esse olhar verdadeiro para você, esse entender com a alma vai dar possibilidades reais de você conseguir orquestrar isso da melhor forma. É importante essa análise para você entender muitos dos seus processos de vida, você acaba entendendo sua educação, seu processo de infância. Quando eu faço a minha análise, né, o meu próprio autoconhecimento interno feminino, uma das primeiras questões que apareceram para mim é a minha relação com a Atena, né? Contando um caos pessoal, mas só para a gente entender, né, como funciona. Quando eu era pequena, muito pequena, eu sempre fui muito amorosa, no sentido do gostar de feminina, né? Muito Afrodite, raio rosa, misturada ali com aquela coisa da Perséfone, né? Da Coré, muito, né? Então eu tinha essa energia muito na minha infância, tá? E só que na minha criação, né? Nas pessoas que estavam em volta e no que eu fui aprendendo, a minha criação era de mulheres mais voltadas para uma linha Ártemis, para uma linha Atena até, né? E aí para sobreviver, né? Porque a criança, ela sente, né? Então ela tem que sobreviver de alguma forma ali. O que aconteceu? Eu busquei um lado Atena. Não é que eu não tinha esse lado, eu sempre tive uma Atena. Só que o que eu fiz? Eu deixei ela forte ali, eu falei assim, eu preciso dela agora, para eu poder me expressar melhor no mundo que está sendo me apresentado naquele momento. Do que estava sendo cobrado de você, né? Exato. O que a minha família, o conceito de escola, a gente é pequena, né? Bem, primeira escola e tudo mais. Nesse processo que eu tive que acionar muito forte a minha Atena, ela veio com muita força. E aí, com o tempo, o que acontece? Eu tive que aprender a lidar com ela, porque ao mesmo tempo que ela veio me salvar, né, naquela infância, ela me ajudou naquele momento, eu não podia deixar ela virar tirana, porque o que aconteceria? Ela ia sobrepor as outras. E aí, questões da minha vida ficariam desequilibradas. Então, a partir do momento que eu entendi essa energia, eu falei, calma aí, Atena, vamos conversar. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo, porque eu gosto muito de você, ok? Mas eu sou um ser humano completo. E eu preciso entender o meu feminino como completo também. Então, ali foi um mergulho, foi um dos meus primeiros mergulhos de entender como resgatar algumas deusas que estavam lá feridas com todo aquele processo de criação, de crescimento que todo mundo passa, né? Isso é normal. Ninguém cresce por nada que é perfeito, mas a gente vai equilibrando tudo isso e entender quais os setores ali dentro de mim que estava precisando com um olhar com mais carinho e conversar com essas deusas. Sim, e nesse sentido da criação também, é muito de como a criança percebe, então tem muito a ver também com a sensibilidade de cada criança, né?
Uma mesma mãe, uma mesma família, duas crianças ali junto têm percepções diferentes, porque são diferentes as suas maneiras, as suas lentes de olhar para o mundo, né? São lentes diferentes. Exato. Até porque, igual a gente falou, né, da harmonia. Nós temos todas as deusas, só que elas vão conversar e vão entrar numa sintonia harmônica de forma única, né? Mesmo na mesma criação, mesmo vivendo no mesmo grupo, né? Sim. E mesmo adultos, mas assim, às vezes você tá com um grupo de trabalho, ou um grupo da família que você escolhe, né? Que é aquela, quando você casa e tudo mais, você tem aquele grupo que você monta. Mesmo as pessoas naquele grupo, elas formam núcleos diferentes, porque a harmonia vai modificando. Isso também é muito legal quando você trabalha o arquétipo das deusas internas do feminino. Você não é uma fixa para o resto da sua vida. Porque tem questões sociais, questões do dia a dia em que elas se mostram também, é importante. Um exemplo, quando você se torna mãe, por mais que você tenha um arquétipo Deméter, que é o arquétipo da mãe, fraco, né, durante a sua vida, é essencial para a mulher ativar o arquétipo Deméter ao se tornar mãe. Por que isso? Porque vão trazer características internas do ser dela, do psicológico dela e da energia dela que ela precisa para aquele filho sobreviver naquele momento. Okay? Então, ela vem com força, tá? Mesmo não sendo a principal que vai reger, aquele momento é importante. Ou quando uma mulher vai casar. A mulher que vai casar e vai casar no momento certo, vai escolher ali a união, ou então, não precisa ser só um casamento no sentido casamento certinho. A união com alguém, um relacionamento sério, qualquer parceria que você vai fazer, que precise de uma conexão, precisa haver Hera. Tá? Hera trabalha o comprometimento, né? Ela é a deusa do casamento, mas ela trabalha comprometimento. Então, se você não trouxer a energia de Hera, você não tem a união nesse sentido, do compromisso, do comprometer-se a algo para aquilo dar certo, né? Nesse sentido maior. Outra, são dois exemplos, né? E a questão que você falou da Afrodite também é importante, porque a única alquímica, né? A grande essência, né, do feminino, essa característica central, né, dessa energia, ela é o amor, né? E esse amor que a Afrodite traz, ela consegue, por isso que ela consegue passar por todas as deusas. Porque aqui, eu gosto de falar que é alquímica, porque é que dá a liga. Eu gosto da imagem de dar a liga, né? Ela consegue fazer todas as conexões, ela consegue fazer ali a harmonia. Parece que ela é realmente aquele pozinho mágico que pode pirim-pim-pim da Sininho. Que vai fazer ali a magia acontecer, né? No grupo. E a magia mesmo, porque o amor transforma. Sim. Né? O que seria de um bebê recém-nascido se não fosse o amor que a mãe sente por ele? Amor e devoção, né? Amor, né? Devoção, esse amor, ele precisa surgir, senão a mãe não vai cuidar da criança, né? Vamos ser sinceras, né? A filha também, para crescer em harmonia com a mãe, precisa ter esse amor, né? A esposa para com o marido, né? As relações humanas. E aí, nas virgens, também tem o amor, né? A Ártemis muito ligada a questões sociais, né? Esse amor pelos ideais, né? Atena, esse amor pelo trabalho, pelo progresso, né? Héstia, esse amor pelo espiritual, né? Pelo que está além, né? E Afrodite é quem traz todo esse amor, né? Quem faz a gente
expressar as nossas outras deusas, né, com essa energia maravilhosa que é o amor, que encanta, né, que faz a gente ter brilho, vontade de criar, energia, né? Então, essa é a grande proposta ao trabalhar as deusas interiores, essas deusas internas sagradas. E é importante falar que esses nomes, né, os nomes das deusas que a gente traz pro romano, pro grego, né, os nomes que a gente traz pro grego, eles são meramente didáticos, tá? Para a gente se conectar a uma determinada energia, né? Um determinado arquétipo, um determinado símbolo ali que traz aquele ponto que a gente precisa trabalhar. Como os mitos, né, são forças que trabalham esses arquétipos profundos da humanidade, e eles são diferentes, difundidos no mundo todo, mesmo um mito grego, ele pode ter a tua característica em outro mito, outro panteão de outra cultura. Então, você pode trocar esses símbolos, compor essa sua orquestra, né, com outros símbolos míticos de outras culturas. O importante é é o teor central da energia que está sendo ali trabalhada. Então, essas características, essas são essenciais. Entendeu? Não se pode perder a essência, a característica central delas. Agora, se você for trocar de panteão, às vezes você tem mais conhecimento no outro panteão, você prefere falar até por uma visão até religiosa, ou do que você acredita, se aquilo conversar melhor com a sua alma, não tem problema. O importante dentro do trabalho das deusas é você entender o arquétipo que cada uma traz dentro dela, porque todas elas em união, dando a mão uma à outra, né? É que vai fazer esse bom central feminino, que é a grande mãe, né? O arquétipo feminino da grande mãe central, né? Pelo menos deu para tirar de todas as dúvidas referente ao porquê estudar as deusas internas, as deusas interiores nossas, a mulher e a deusa, né? Deixar bem claro aqui que não é uma característica religiosa também. Existem algumas religiões que trabalham com deuses, com deusas, né? E o nosso estudo aqui, ele traz essa sintonia, tanto do psicológico, quanto com um espiritual para o energético, sabe? Um espiritual de religar a um energético, a um ser maior. Mas a gente não está trabalhando com uma divindade específica, tá? A gente gosta de falar, claro, porque a gente se abre sempre a todas as religiões, acho que cada uma tem o seu foco, mas o nosso foco importante é o feminino como central, tá? Não uma característica tão religiosa assim, apesar de falarmos de deusas. E importante, caso vocês queiram entender melhor esse processo, conhecer mais a fundo, existe o teste das deusas que nós desenvolvemos aqui do Texto em Essência. A gente vai deixar na descrição desse vídeo um link para você solicitar esse teste. A gente vai mandar no seu e-mail, ok? Gostou do tema desse vídeo? Tem alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida? Comenta aqui para a gente saber. Deixa a sua curtida também, isso ajuda a gente a saber que você está gostando, né, do que a gente está produzindo aqui. E se é tão interessante assim, compartilha para ajudar a gente a divulgar nosso trabalho e também a ajudar outras mulheres a despertarem, né, para a sua feminilidade, despertarem para busca do autoconhecimento, da expansão da consciência em relação ao feminino.